Graça e paz, queridos. Um bom dia a todos. Que a presença e a bênção de Deus permaneça sobre você, em nome de Jesus. Esta semana nós tivemos a oportunidade de espalhar convites a muitas pessoas que estão no nosso relacionamento e que pudemos encontrar nas ruas, nas praças, um convite para atentar para uma campanha que tem sido feita ao longo desses dias e que tem o propósito de levar uma bênção sobre a vida das pessoas e das suas famílias. O tema da campanha é Acenda a Luz, ou acenda a luz da sua vida, né? O objetivo é levar as pessoas a refletir e entender como elas podem conectar a sua vida com Deus, né? Com o objetivo de que elas sejam abençoadas, né? Supridas. E assim tem sido feito, né? Muitas orações nesse sentido. Tivemos um tempo propício no sábado retrasado, né? Lá no Parque Chico Mendes, um trabalho com as crianças e com os adultos. E ontem também, né? No bairro Nova Jete, ali, São Caetano, onde tivemos muito contato com muitas pessoas para levar a elas essa proposta, né? Nós gostaríamos de falar um pouco sobre isso, mas antes de falar, eu quero lembrar o fato de que, nesta manhã, muitas pessoas que foram tocadas, que foram estimuladas, né, por esse convite, por essa palavra, elas estão sendo envolvidas por aquilo que elas ouviram. E eu quero orar sobre isso. Que o Senhor continue a trabalhar no coração delas. A palavra toque os seus corações. Aquilo que as crianças, os adolescentes e jovens lerem nas revistas, né? No material que foi distribuído gratuitamente, que isso também toque na vida dessa geração. Você vai orar comigo? Então, abaixa a sua cabeça aí um instante, vamos colocar isso diante do Senhor. Querido Pai, em nome de Jesus, te damos graças, Senhor, pela oportunidade, graça que o Senhor nos deu de realizar esta campanha e de levar esta palavra, este convite, esta proposta a muitas vidas, idosos, jovens, adolescentes. Obrigado, Senhor, por Tua palavra que é poderosa para iluminar o coração e a vida de cada um e transformar o caminho de cada um. Senhor, nós colocamos estas vidas que receberam o material, as revistas para as crianças, adolescentes e jovens. Colocamos aqueles que foram abordados e receberam a Tua palavra. Que o Espírito do Senhor continue tratando com cada um deles. Que o Senhor continue a operar nas suas vidas. Que eles possam refletir e entender a urgência, a necessidade que cada um tem de se conectar com o Senhor, para fugir daquilo que é mal, daquilo que é injusto, daquilo que é perverso e é destruidor. Que essa sociedade possa encontrar em Jesus e na Sua palavra o veio da vida, o caminho da salvação, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Glória a Deus. Então, eu gostaria de compartilhar com você algumas coisas relacionadas com esse tema, né? Como conectar a sua vida com Deus. A Bíblia diz que Deus é luz e não há nele treva alguma. Por outro lado, a Bíblia também diz que o mundo já está em trevas e jaz no maligno. De que trevas a Bíblia está falando? Né? Que escuridão é essa que o mundo está enfiado, né? Completamente envolvido?
obviamente não é a escuridão da falta de luz do sol, nem a falta da luz elétrica ou da luz da energia atômica. Não é desta luz que a Bíblia fala. A Bíblia diz que o mundo está em trevas ou na escuridão por causa de que o mundo, as pessoas do mundo, escolheram viver um tipo de vida longe do seu Criador. Deus criou cada um, ou criou o ser humano para viver sobre a terra com um propósito bem definido, para administrar, para governar sobre a criação que Deus estabeleceu nesse planeta. Mas o homem desistiu disso, se rebelou, desobedeceu às suas ordens e voltou às suas costas a Deus, porque ele foi picado pela cegueira, pela sedução do maligno, para que ele se voltasse contra Deus e desejasse ser igual a Deus, né? Ou como Deus, como aquele que quer ocupar o lugar do Criador. A criatura dizendo ao Criador como deve viver. Então, obviamente isso trouxe um distanciamento, quebrou o relacionamento de Deus, o Criador, com a sua criatura. E não tem mais jeito, não tem volta. O homem ficou apartado, o ser humano ficou apartado de Deus. E a Bíblia é muito clara isso, no livro de Gênesis, né? Não vou entrar em detalhes. E a partir daí o homem fez o seu próprio caminho. E longe de Deus, que é a luz da vida, é o Criador da luz. Deus é luz, diz a palavra, né? E não há nele nenhuma treva. Então, o homem decidiu viver longe do Senhor. E longe do Senhor, ele vive longe da luz, vive na escuridão, vive nas trevas, o seu próprio caminho, a sua própria maneira de viver, os seus próprios objetivos, né? E ele perde a vida verdadeira e a bênção de Deus. Então, o mundo está na escuridão ou nas trevas, porque ele mesmo tem decidido viver uma vida completamente contrária àquela que Deus projetou para ele, ou para a sua família. Tanto no aspecto moral, tanto no aspecto sexual, como no aspecto material ou físico, né? Tanto é que ao homem que foi dado a capacidade de servir a Deus, administrando, sendo mordomo da criação de Deus neste planeta, ele está fazendo exatamente o oposto. Ele está andando numa forma, ou vivendo numa forma, e está cada vez mais destruindo o planeta, ao invés de conservá-lo, né? E trazer cada vez mais benefícios, né, para quem vive na Terra. Então ele está fazendo exatamente a anti-obra, o oposto que Deus projetou e ordenou que ele fizesse. Então o mundo está numa escuridão. E as pessoas que vivem no mundo vivem nesta escuridão, como se fossem lâmpadas apagadas. Por quê? Porque elas vivem a vida do mundo. E se vivem a vida do mundo, elas não vivem a vida de Deus. E sem a vida de Deus não tem luz. Deus não está presente na vida delas. Aliás, a Bíblia diz em vários textos sobre a palavra luz, referindo-se como uma figura para Deus, ou para a verdade, ou para o conhecimento de Deus, não é? Então, quem vive na luz, vive na verdade de Deus, no conhecimento de Deus, no caminho de Deus. Então, esse é o significado geral da palavra luz, especialmente no Novo Testamento, né? Então, se as pessoas estão em trevas, porque vivem segundo o mundo, são como lâmpadas apagadas, o que é que poderia mudar esta situação? Como é que essa lâmpada apagada poderia se tornar uma luz acesa e que brilhasse no meio da escuridão, fazendo uma diferença aonde ela vive, aonde ela está? Qual é a maneira? A Bíblia ensina e diz que Jesus veio como luz. Jesus veio como luz. Ele diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Então,
as pessoas que estão vivendo no mundo em trevas, como que luzes, uma lâmpada apagada, só vai receber luz, fisicamente falando, em termos materiais, em termos humanos, né? Só vai receber luz se ela se aproximar a uma fonte de energia, for conectada a uma fonte de energia. Então, uma lâmpada, se tiver um cabo, um plug, e você conectar numa tomada que tem energia, essa energia passa para a lâmpada. Fisicamente é assim. E espiritualmente também é. Agora, como conectar a vida de uma pessoa que está vivendo em trevas, longe de Deus, né? Na ignorância da vontade, dos caminhos de Deus, como é que ela se conecta com a luz? Então eu vou repetir. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Em João capítulo 8, 12. Capítulo 8, 12. Deixa eu ver se está fácil aqui de pegar. Esse texto que eu li. Que eu citei. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Um outro texto da palavra diz em João capítulo 12, 46, Jesus disse: eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Eu vou repetir. Evangelho de João 12, 46. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Então, como é que uma pessoa que está vivendo no mundo, em trevas, sem Deus, pode se conectar com a vida de Deus, conectar-se com a luz? Ele tem que crer em Jesus, porque Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, uma pessoa, ao ouvir a palavra de Deus, ao conhecer, entrar em contato com aquilo que Cristo veio fazer nesta terra, ele disse: eu vim salvar o perdido, eu vim resgatar aquele que se perdeu, eu vim para aqueles que estão enfermos, e não para os sãos, para aqueles que estão em trevas. Então, aqueles que creem em Jesus se conectam com Ele. E quem se conecta com Jesus, se conecta com o Deus Criador e Pai. Então, a luz da vida, a presença de Deus, volta para esta pessoa. Mas tem um detalhe: para quem crê em Jesus, precisa tomar a posição de abandonar o mundo, de abandonar as trevas, de recusar-se a continuar vivendo segundo o padrão deste mundo, que só produz morte, iniquidade, perversidade, violência, maldade, cobiça, engano e assim por diante. Tem que desistir desse tipo de vida, que é uma vida construída pelo homem para o homem. Deus não tem nada a ver com isso. Então, quem crê em Jesus, crê que Jesus morreu pelos seus pecados, pela sua rebelião, pela sua desobediência, ele se torna a ponte, o elo com Deus Criador. Ele se torna a fonte de energia que vai trazer a luz de Deus, a vida de Deus para o seu coração. Mas tem que se arrepender da vida que viveu até hoje. E tem que fazer meia volta, tem que se converter, tem que mudar de direção, para a partir de agora, não apenas crer em Jesus e dizer: eu creio em Jesus, eu creio que Ele foi na cruz por mim. Jesus disse: quem me segue não andará em trevas. Então, quem aceita Cristo, crê em Cristo Jesus como Salvador para uma vida nova, para uma vida iluminada e não mais em trevas, precisa também tomar a posição
de abandonar a vida segundo o mundo, converter-se e seguir a Cristo. Seguir a Jesus. Porque quem segue a Jesus não anda em trevas. Qual é o resultado? Eu não tenho treva na minha vida. Não, o resultado é terá a luz da vida. Quem tem a luz da vida tem a verdade, tem o conhecimento de Deus. Aprende a andar no caminho da justiça. Aprende a andar por fé e não pela vista, ou por sentimentos, ou segundo as circunstâncias. Aprende a viver pela fé mediante a revelação de Deus, a palavra de Deus revelada e colocada aqui em termos de Bíblia, né? Em todos esses livros aqui. Esta é a revelação de Deus para os homens. Então, o resultado é terá a luz da vida. Então, se antes era uma lâmpada como uma lâmpada apagada, né? Um ser humano que era como uma lâmpada apagada neste mundo, agora, em Cristo, ele recebe a luz. Ele se torna uma pessoa iluminada, porque a presença de Deus, a palavra de Deus, o conhecimento de Deus, o caminho de Deus está sendo gerado nesta vida. Então ela se torna uma luz no meio das trevas. Não apenas ela, mas a sua família também poderá viver uma vida completamente diferente. Mas ela poderá exercer influência sobre outras pessoas, sobre o ambiente onde ela vive, onde ela trabalha, onde ela mora. Porque ela se torna uma luz no meio das trevas. Ela pode ajudar outras pessoas a alcançar a mesma graça, a mesma bênção de reconciliar-se com Deus, o Criador, a mesma bênção do perdão dos seus pecados. Ela pode propagar a mesma bênção de paz que ela recebeu por estar reconciliada com Deus. A mesma bênção de andar na justiça, na fé, no amor, na esperança, né? De um dia cada vez melhor e de uma vida eterna com o Criador, o Pai. Então, quem se conecta com Jesus, se conecta com a vida. Quem se conecta com Jesus, se conecta para andar no caminho da justiça e justiça eterna. Mas a última coisa que eu quero te falar sobre isso está num outro verso aqui. Eu vou ver se eu acho rapidinho aqui. João capítulo 3, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 19. Jesus fala uma coisa que deve chamar a nossa atenção. Ele diz assim, eu vou ler o versículo 8, para dar um pouco mais de sentido. Perdão, 3,19. Deixa eu ver aqui, 3,19. O 18 diz assim, quem nele crê não é julgado. Quem não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Eu vou ler de novo. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, Jesus, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Quem é que rejeita a luz? Se Jesus é a luz, se Jesus é aquele que te conecta com Deus, o Pai, o Criador, por que alguém rejeita Jesus? Porque ele não quer vir para a luz da verdade, da justiça, do conhecimento de Deus.
Ele não quer que as suas obras, que são más, a sua vida de injustiça, de cobiça, de vaidade, de engano, né? De toda sorte de pecado, de violência, de ódio, né? De soberba, de orgulho. Ele não quer ser julgado pelos outros. Ele não quer abandonar isso. Ele não quer que ninguém aponte o dedo para ele e fale, olha, você está errado nisso. Isso aqui que você faz não é bom. Você tem que mudar nisso. Ele não quer ser. Então, ele quer continuar fazendo isso, porque ele ama esse tipo de vida. Ele aprecia, ele deseja isso porque ele quer as benesses, os bens, os benefícios que esse tipo de vida pode trazer a ele. Na verdade, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. O resultado de viver em trevas no pecado é morte. E morte não apenas física, morte eterna. Viver longe de Deus eternamente. É a pior coisa que pode existir para um ser humano. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O dom gratuito. O presente gratuito de Deus por meio de Jesus é a vida eterna. Aleluia. Então, as pessoas acham que, elas acham um monte de coisa, né? E às vezes acham que os outros vão julgá-las. Não, ninguém precisa julgar ninguém. Uma pessoa será julgada, a Bíblia diz aqui, uma pessoa vai ser julgada porque ela mesma decidiu estabelecer qual o seu caminho. Qual é o seu caminho de felicidade? Qual é o seu caminho de realização? E ela escolheu ficar longe da luz e continuar vivendo em trevas. E João 3,19 diz isso, que aquele que escolhe viver em trevas, ele está debaixo do julgamento, porque ele desistiu da luz. Então não são as outras pessoas que causam males para ele. Não são os outros que estão errados e por isso ele é do jeito que é. A pessoa deve se responsabilizar pelas suas próprias escolhas, pelas suas próprias decisões, pelos seus próprios atos. E às vezes eles julgam e condenam e criticam os outros, dizendo, se não for, ou as circunstâncias, se não fosse assim, eu estaria melhor. Mas eles nunca olham para si próprio. E a Bíblia é clara nesse sentido. Se alguém vai ser julgado pela sua própria decisão. Ou seja, colocando de outra maneira, num português mais claro, queridos, Deus não manda ninguém para o inferno. Deus ama a cada criatura que nasce nesse planeta. E Ele quer o melhor. Deus não manda ninguém para o inferno. Jesus não condena ninguém. Porque a condenação está no fato de que a pessoa mesmo decidiu amar mais a si próprio do que o seu Criador. Porque decidiu viver a sua própria vida longe do seu Criador, vivendo em trevas, sem um mínimo de conhecimento, de sabedoria, de entendimento. Achando que está com isso sendo feliz, sendo realizada, mas ela só está entesourando, né, para a morte. Por isso a Bíblia é clara, em Romanos capítulo 6, verso 22, se eu não estou enganado, que o salário, a recompensa do pecado é a morte. Mas o presente gratuito, o dom gratuito de Deus, é a vida eterna em Cristo Jesus. Amém? Para encerrar a minha palavra, eu quero agora colocar para você uma pergunta muito simples. Se você acha que está vivendo em trevas, longe de Deus, está infeliz com a sua vida, está buscando um caminho de salvação, de transformação, não está nem um pouco contente com a sua vida, quer uma mudança radical, e que você sabe que você mesmo não consegue fazer isso, e que as pessoas que são do círculo do seu relacionamento também não têm poder para fazer isso. Se você já chegou à conclusão de que os governantes, não importa quais sejam,
também não têm o poder de mudar a tua vida, para melhor, é claro. Para pior, até podem. A história, a política, a economia do país mostra isso. Mas para melhor, é muito raro. Mas em termos de vida eterna, ninguém tem esse poder. Esse poder, Deus o Pai deu a Jesus. E Jesus, quando morreu e ressuscitou, Ele estabeleceu esta graça para todo aquele que crê nele, que se arrepende do seu caminho errado e que quer vir para a luz e quer reconhecer e quer confessar os seus pecados, suas faltas, suas desobediências, suas rebeliões. Quer reconhecer e quer mudar. Deus está pronto a perdoar e está pronto a envolver a sua vida e te guiar pelo caminho reto, pelo caminho da justiça. Aleluia. Quantos aqui estão infelizes nos seus corações, sem esperança? Quantos estão precisando de uma mudada, uma guinada na sua vida? Mas não é uma mudança apenas na parte intelectual, ou econômica, ou sentimental, amorosa. Querem uma mudança radical. Deus pode dar essa mudança para você. Conecte-se com a luz por meio de Jesus. E a sua vida vai ser completamente transformada, como já foi falado aqui, enquanto o grupo cantava, né? E no testemunho do nosso irmão Paulo. Glória a Deus. Esta é a síntese da mensagem principal da Bíblia. Você quer uma mudança radical? Os homens não podem te dar, mas Deus pode, através de Jesus. Curva sua cabeça, feche seus olhos para que você não se distraia. Eu vou pedir que Paulo esteja dedilhando aí a sua guitarra, seu instrumento. Muito obrigado, irmão. E nós vamos orar. Aleluia. Querido Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças por este tempo precioso. Te damos graça por tua palavra, por aquilo que o Senhor estabeleceu em Cristo, porque verdadeiramente esta terra estava na escuridão do pecado, na iniquidade dos povos, num caminho completamente longe, contrário ao caminho da vida do Senhor. Mas o Senhor aprove nos conceder o seu dom mais maravilhoso, mais precioso, Jesus Cristo, o nosso Salvador, aquele que foi até a cruz por nós, a cruz que cada um de nós merecíamos enfrentar, a morte que nós deveríamos enfrentar, Jesus enfrentou por nós. Nós te damos graças, Senhor, por este presente maravilhoso. Te damos graças porque o Senhor ressuscitou Jesus dentre os mortos, para que hoje nós tivéssemos um campeão, aquele que é único diante do Senhor e que batalha por nós e que pode nos levar à vida, a uma nova vida e uma vida eterna. Bendito seja o Senhor. Oramos por aqueles, Senhor, que estão em trevas, seja neste ambiente, ou estejam em trevas nos ouvindo nesta hora. Pai, toca os seus corações, ilumina as suas vidas, convence-os da mudança que eles estão carecendo, ajuda-os a encontrar o caminho da luz, o caminho da verdade, da justiça, da fé e do amor, também da esperança. Ajuda aqueles, Senhor, que se arrependerem e se converterem, a serem tocados, libertados das trevas e cheios da luz e da vida do Senhor. Sim, Pai, em nome de Jesus, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor. Eu queria fazer um apelo. Se há alguém entre nós que ainda não teve a sua vida transformada, que ainda não experimentou esta bênção de ter a sua vida toda iluminada por Jesus, né?
e poder seguir o caminho da vida, abandonando as trevas. Se tem alguém assim, eu gostaria de pedir que você desse um toque com a mão. Se você quer essa mudança na sua vida, se você quer essa mudança, levante a sua mão. Levante a sua mão. Eu quero orar com você. Eu quero orar. Vou pedir que a igreja continue com a cabeça baixa.